Boa tarde, vamos lá. Hoje vamos tirar algumas dúvidas que surgiram aqui, né? As aulas foram liberadas agora pela manhã. Se você ainda não fez a inscrição na Semana da Retomada, começou hoje, o link já foi para o e-mail, e aí vocês já podem assistir a primeira aula, tá? E aí na quarta-feira a gente vai liberar a segunda aula e assim sucessivamente. Só que as aulas, elas ficam por algumas horas disponíveis, tá bom? Então é muito importante vocês assistirem, tá? A gente suspende a aula geralmente com um dia. Então se organizem aí para assistir hoje, entre hoje e no início da manhã de amanhã, porque a gente já manda logo em seguida a aula 2, ok? Bem, por que a gente libera esse conteúdo gratuitamente, né? Esse conteúdo é o mesmo que vocês veem nos vídeos mais curtos que a gente posta no IGTV? Não, esse conteúdo é um conteúdo exclusivo e ele é retirado realmente do método Trust. Então, a Semana da Retomada, ela é uma contribuição nossa para o mercado de eventos, né? É uma contribuição que a gente acredita e que é uma parcela importante do nível de fechamento de contratos de todas as empresas do mercado de eventos sociais. É a forma de vocês interagirem com os leads que vocês recebem. Então é muito importante esse trabalho e ter alguma metodologia por trás disso. Bem, o método Trust, ele é uma união de várias ferramentas que nós identificamos no mercado. Muitas delas são utilizadas, inclusive no varejo, na área de tecnologia, e adaptamos elas à realidade do mercado de eventos sociais. Por que é uma adaptação? Porque o nosso mercado não tem recorrência, o nosso cliente não está ali toda semana, todo mês consumindo, ele começa, né, uma jornada de compra e tem uma data para terminar. Então depois que ele faz o evento dele, ele não continua consumindo no nosso segmento, e isso nos exige um esforço muito grande. Então às vezes a gente até tem alguns meses bons de fechamento, depois dá uma queda, justamente porque a gente não consegue ficar no mesmo ritmo, não consegue ser tão produtivo aí no posicionamento, enfim, na forma que a gente tem de atuação no nosso setor, né? Bem, algumas dúvidas que surgem sobre o método o que ele contempla. Então é muito importante a gente falar. Ele tem 5 módulos. O primeiro módulo é o Transforme Seu Mindset. Todos os módulos têm ferramentas que a gente utiliza para poder obter o objetivo realmente de cada módulo, né? O primeiro módulo, o objetivo dele é a transformação do mindset dos fornecedores. Pode parecer às vezes um pouco autoajuda, um pouco coach, mas não é essa a intenção. A intenção nós entendemos que existem algumas crenças que nos limitam realmente. Algumas crenças, por exemplo, trabalhar com noivos é muito cansativo, noivo é muito enjoado, noivo é muito exigente. Enfim, tem várias crenças aí, e essas crenças, elas são importantes para a gente entender o nosso mercado e saber se a gente está, inclusive, atuando certo, atuando no mercado adequado. Enfim, tem uma parte introdutória aí que é importante para a gente nivelar, porque a gente tem fornecedor, aluno do método Trust, que fatura 20 milhões por ano, e a gente tem fornecedor que fatura 50 mil por ano. Então, a fórmula, né, que nós adotamos, que nós desenvolvemos, ela vai conseguir ser relevante para cada um desses fornecedores, independente do posicionamento dele, independente do tanto que ele fatura, porque ela realmente é muito eficaz. Então você vai, através da metodologia, identificar os seus pontos de melhoria no atendimento comercial, tá? Então algumas coisas que o método vai trazer para vocês é muito eficiente, é de fácil implementação, é uma implementação imediata, é muito prático. Então vamos lá, no módulo 1 a gente vai falar muito dessas crenças, de algumas coisas que são realmente muito peculiares do nosso segmento, e que é importante vocês tomarem consciência disso, porque toda vez que você vê uma técnica comercial ou de marketing, você vai realmente perceber que você precisa adaptar ela para o nosso mercado por a gente não ter recorrência, tá? Então tem coisa que a gente faz, tem coisa que a gente não faz, que a gente elimina, e que pode inclusive prejudicar, né, o funcionamento da empresa de vocês. No módulo 2, a gente tem o fluxo de cadência propriamente dito. É uma metodologia que a gente desenvolveu, uma ferramenta dentro da nossa metodologia, né? Nós que criamos a ferramenta fluxo de cadência. Ele é um cadenciamento de mensagens que você troca com seu cliente. Sabe aquele cliente que às vezes você manda uma proposta e te ignora? E não te responde, nem o feedback te dá? Ou às vezes um cliente que você tem certeza que ele vai fechar com você, já está tudo muito encaminhado, de repente o cliente some do mapa.
né? Então, assim, para tudo isso, existem técnicas para nós percebermos onde está o nosso ponto de melhoria. Porque os clientes têm muitas formas diferentes de se comunicar, têm sistemas representacionais diferentes. Um é mais falante, que geralmente é o visual, o outro é um pouco mais tímido, que geralmente é o sinestésico, tem o auditivo também. Então, tudo isso é importante na nossa linguagem. Às vezes o cliente se sente invadido demais, porque você está muito acelerado para ele. Às vezes ele se sente despreterido, né? Tipo assim, ninguém tá querendo me dar atenção, esse fornecedor não está me dando atenção. E tem alguns clientes que realmente eles são um pouco carentes assim de atenção, né, dessa conexão, por conta do sistema representacional predominante neles. Então todas as ferramentas são muito importantes a gente ter e a gente utilizar ela no método. Então essas ferramentas de conexão, as ferramentas como gatilhos mentais, sistemas representacionais, o fluxo de cadência propriamente dito, ela está dentro do módulo 2. Aí no módulo 3 a gente tem a parte da comunicação. Então, são estratégias de geração de conteúdo, de marketing, que são muito importantes estarem alinhadas para que você possa ter um desempenho muito bom dentro da sua gestão comercial. Depois a gente tem a superação das expectativas, né? Também temos ferramentas para isso, para como que a gente vai conduzir o seu cliente para que ele perceba que a sua entrega é muito superior ao que você prometeu. E por último, a gente tem a transformação desses clientes, né, em novos clientes. Como não tem recorrência, como que a gente faz isso? A gente faz através de um programa de indicação, estimulando os seus ex-clientes a te trazerem novos clientes. E para isso também a gente precisa de ter uma coisa bem feita, com bastante metodologia, bem realizada, né? Então, todos esses módulos nós contemplamos dentro do método Trust. A aula que foi liberada, ela é uma aula de fluxo de cadência, e nós vamos ter outras 2 aulas que vão complementar esse assunto, porque ele é de extrema relevância no dia a dia de vocês. Quando vocês fazem, né, as aulas, vocês percebem claramente onde vocês já estão errando. Então, vocês conseguem já ter melhorias aí, mesmo sem ter o curso completo. Então, eu aconselho demais vocês fazerem, tem muito conteúdo relevante ali dentro, tá? Algumas outras dúvidas que nós temos aqui, e que no sábado eu fiz uma live, tentei sanar algumas dúvidas que já tinham mandado pra gente, sobre o certificado, sobre o método, e essa live até ficou bem longuinha aí eu acabei tendo que tirar alguns itens aqui que a gente não falou. Então vamos lá. Como que nós do certificado Trust, né? Porque o certificado Trust vem como bônus no método Trust. Então vocês ganham aí a isenção das anuidades e vocês pagam só a taxa da análise durante 5 anos. E aí isso é muito uma forma de você mostrar para o seu cliente a sua saúde financeira e jurídica. E cada vez mais isso vai ser necessário, principalmente depois desse momento que a gente está passando agora, né? É muito mais cômodo e muito mais econômico cada fornecedor conseguir uma forma de provar que está idôneo do que cada cliente ter que pesquisar minuciosamente se aquele fornecedor tem capacidade de entrega ou não. Ou seja, ele está fechando o contrato agora, mas daqui a 1 ano ele vai conseguir me entregar aquilo que ele me prometeu, né? Então, como que a gente do método, do certificado, né, faz essa validação? Existe alguma promessa para o cliente final? Então se eventualmente esse fornecedor não fizer uma entrega, nós vamos assegurar isso, né? Tem algum tipo de garantia? E aí a resposta é não, porque nós não somos uma seguradora. Toda seguradora, ela cobra um valor proporcional ao risco, né? Seja no valor, uma porcentagem em cima de uma transação, quando você manda alguma coisa pelos correios, por exemplo, você pode fazer ou não fazer um seguro, por exemplo. E o seguro é geralmente proporcional, se não me engano é 1% do valor, né, do produto que está ali sendo despachado. E a gente tem outras modalidades de seguradora, que é de acordo com a parte, né, do dano, que seria aí, quando, por exemplo, seguro de carro, né? Você paga proporcional ao modelo do seu carro, ao ano que ele tem, justamente de acordo com a estatística, enfim. Então você pode ter um seguro que é cobrado com uma taxa em cima de uma transação,
Ou um seguro fixo, que é o caso dos carros, por exemplo, que você paga aquele valor porque estatisticamente ele já consegue verificar. Bem, o certificado trust não é uma seguradora e, portanto, a gente não ganha na transação, né? Nós certificamos o fornecedor e a partir desse momento o cliente se sente mais confiável de consumir com aquele fornecedor ou não. Seria uma análise que ele poderia estar fazendo, né? Aqui no Brasil, a gente tem um grande problema que é o nível de inadimplência muito alto, tanto pessoa física quanto jurídica. Então, isso faz com que o crédito ele seja muito limitado. Né? Isso é um problema realmente que nós temos, porque depois de um certo tempo a pessoa consegue limpar o nome, enfim, aí elas às vezes preferem ir protelando essa situação do que regularizar. E no certificado trust a gente entende que isso é importante, porque isso revela também um comprometimento da empresa, né? Porque se a empresa ela não está saudável, se ela não paga o imposto, por exemplo, ela não está saudável financeiramente. Porque toda operação, por mais que a gente fale que no Brasil tem muito imposto, pananã, a gente tem que entender que essa é a legislação, né? Que a gente tem, que se a gente se dispôs a abrir uma empresa, a gente está aceitando, querendo viver naquele mercado. Então, não dá pra gente aceitar uma empresa, por exemplo, que tem dificuldade de pagar seus custos como impostos, porque ela não está saudável financeiramente, ela não conseguiu precificar, ela não conseguiu atingir um número mínimo aí de clientes para poder continuar saudável. Então, isso é muito importante. Então, dentro do certificado trust, a gente valida o fornecedor e a gente dá um prazo aí de 1 ano para a maioria dos segmentos, buffet e decoração de 6 meses, que a gente acredita que nesse momento, esse período é um período ideal para a gente reavaliar novamente. Então, a gente vai avaliar CPF, Serasa do fornecedor e dos seus sócios, porque é muito importante também. Às vezes a empresa está bem, mas o sócio não está bem. E aí eu não estou falando, às vezes, de uma conta de telefone que o fornecedor deixou de pagar. Quando isso acontece, a gente já alerta o fornecedor, ele tem um prazo aí para se regularizar e depois a gente faz o certificado de novo. Eu estou falando, às vezes, de dívidas altas, né? Que compromete tanto a pessoa jurídica para a física quanto a física para a pessoa jurídica. Então, a gente também faz essa análise. Se o fornecedor for de mais de uma empresa, for sócio de mais de uma empresa, a gente também analisa ele na outra empresa, com o CNPJ da outra empresa. Porque, às vezes, uma empresa está legal e a outra não. Às vezes, uma empresa acaba virando laranja da outra. Então, a gente precisa saber. Porque no nosso mercado, a indicação e recomendação é muito forte. Porém, quando você indica e recomenda alguém, você não sabe se ele está bem financeiramente. E isso é muito, né, é muito constrangedor. Me aconteceu já de eu indicar uma empresa para uma conhecida, ela ter problemas sérios com aquela empresa, que para mim foi tudo ok, mas para ela não deu. Então, literalmente, eles deram cano nessa pessoa. E quando eu indiquei de acordo com a minha experiência, minha única experiência. Eu tinha consumido com eles uma única vez. E eu não sabia como é que ele estava financeiramente ou não. Essa minha amiga fez, baseado na indicação que recebeu de mim. Ela também não fez nenhuma análise, acreditando que a minha indicação era muito quente, era muito boa. E aí, depois que ela teve esse processo de ter o calote, ela de fato foi atrás e viu que ele já estava todo enrolado financeiramente. Talvez se ela tivesse feito essa pesquisa antes, isso não teria acontecido. Então, sim, infelizmente, né, nós que somos comprometidos com a nossa empresa, com os nossos compromissos financeiros, jurídicos, nós temos que mostrar isso como um diferencial, porque infelizmente é a minoria que se preocupa com isso, né? Então, é um ponto que o certificado te ajuda a colocar dessa maneira, né? Que você está bem financeiramente, juridicamente, tá? Então, nós não conseguimos garantir nada, uma vez que o nosso investimento no certificado e no método é um valor muito baixo para poder garantir grandes volumes de transações, etc. E que nós não ganhamos nada nessa transação e não queremos ganhar nada nessa transação, justamente porque a gente quer indicar e recomendar, porque a gente acredita no potencial daquele fornecedor e no comprometimento financeiro e jurídico que ele tem com o certificado. A forma que a gente encara tanto o método como o certificado é como um custo, né? Seria um custo fixo, anual, diluído aí, porque a gente divide em 12 vezes, para que o fornecedor ele possa entender que aquilo ali é uma forma muito mais fácil de ele posicionar para o cliente dele que ele é um fornecedor confiável, né? Tanto na parte financeira quanto na parte jurídica e também a parte qualitativa, que a gente avalia também como que é o posicionamento desse fornecedor nos grupos, né, nas plataformas de
online que nós temos hoje para poder fazer essas validações, seja no Reclame Aqui, no Zankyo, em outras plataformas locais também que a gente tem. Então, a forma de você perceber o método Trust ou o certificado Trust é olhar para ele como um investimento, como um custo fixo que você dilui ali. Por quê? Quando um cliente ele precisa analisar um CNPJ para ver se ele vai fechar um contrato ou não, se ele for fazer uma pesquisa, talvez o cliente é advogado, tem acesso a isso de uma forma mais fácil, ele vai pesquisar, né, e ele vai gastar com isso. Para ele fazer essa sondagem, hoje gasta mais ou menos R$400 por CNPJ. Então, se cada fornecedor tiver seu certificado, a sua avaliação, esse investimento é feito uma única vez pelo fornecedor e ele dilui isso ao longo de um ano, né? Porque ele vai validar daqui a um ano novamente. Então é muito melhor fazer esse tipo de investimento do que o cliente final ter que fazer isso. E às vezes os clientes finais fazem, porque realmente o valor montante é alto, seja de buffet, de espaço, enfim. E às vezes eles não fazem, a gente acaba tendo um problema. E toda vez que a gente tem um problema no nosso mercado, respingue todo mundo, no pequeno, no médio e no grande fornecedor, né? Como que meu cliente vai ficar sabendo que o certificado existe, por exemplo, né? Ou que eu estou certificado? A gente tem um site em que o fornecedor consegue ver, né? O fornecedor consegue se ver lá dentro até quando que que o certificado é válido, e também o cliente final. Então esse site ele consegue buscar pela cidade, pelo segmento que atua. Então um consumidor final que queira procurar uma assessoria, por exemplo, na cidade X e que tenha o certificado, ele consegue fazer essa busca, tá ok? Tem um outro ponto que é muito interessante, né? Quando eu percebo que às vezes o fornecedor tem a falsa sensação e ele pensa o seguinte: nossa, agora vamos falar antes da pandemia, porque agora depois da pandemia realmente tá um pouco mais forte isso. Mas é complicado, os clientes estão cada vez querendo mais preço. Bem, quando você começa a perceber que a busca pelo seu trabalho tá muito focado no preço, a gente realmente precisa ficar atento e tentar entender por que esses leads estão chegando. Então, de onde vêm esses clientes que pedem orçamento? É muito importante vocês tentarem identificar isso, tá? Mas, sobretudo, é muito importante também você rever o seu posicionamento. Às vezes, a forma de você conversar, a forma de você abordar um cliente já está demonstrando para ele que você briga por preço. É o próprio fornecedor que acaba se posicionando dessa forma, é isso que eu quero dizer, né? Então, assim, às vezes a gente acha que os clientes estão chegando de maneira errada e às vezes é você que está se posicionando errado. E você se posiciona errado num post que você faz, você se posiciona errado numa live que você faz, você se posiciona errado ao enviar uma proposta, ao trocar algumas mensagens com eles, né? Então, assim, olha que interessante. Eu vejo fornecedores argumentando que não gostam, né, de ter que ficar negociando o valor, já que eles... Bem, o fornecedor chegou à conclusão que ele precisa de X, né, para fazer aquele evento. Aí vem o cliente querendo 20% de desconto, e às vezes isso é até maior do que o lucro que ficaria, né? E aí o cliente fica naquela situação difícil de barganha. Mas esse mesmo cliente, esse mesmo fornecedor, ao ter um cliente que ele vai recomendar para alguém, ele recomenda para o fornecedor e fala assim: dá uma olhada para ver se você pode fazer um preço bacana. Eu já vi isso acontecer muito no nosso mercado, né? Às vezes é um parente, é um amigo, é um irmão, e fica naquela situação assim, meio que espremendo o outro fornecedor, né? Então aí também você se posiciona de uma forma que você não está valorizando o mercado, né? Porque nós cobramos valores de acordo com o que é possível, né? De acordo com os nossos custos fixos, variáveis, agora de acordo com o que a gente acredita que é rentável, que faça sentido vocês continuarem com a empresa no segmento. E aí quando você possibilita esse tipo de negociação, seja para ou quando você pede esse tipo de negociação para um outro fornecedor do seu segmento, você também está desvalorizando o nosso segmento. E quando acontece o contrário, a gente se incomoda, sabe? Eu, pelo menos, me incomoda muito esse excesso de pedido, sabe? Não sei se é porque eu trabalho com uma empresa que o ticket médio é mais baixo, né? Que é na lingerie, por exemplo, no chá de lingerie. A gente recebe propostas quase que semanalmente de fazer algum chá de alguém porque ela tem não sei quantos seguidores, ou
parente de alguém que está no mercado, enfim, e como se a gente não tivesse um custo, né? Então, quando eu vejo, me estranha muito, porque às vezes o fornecedor que pede isso é aquele mesmo fornecedor que argumenta que é necessário ter a valorização, que as pessoas desvalorizam o trabalho deles. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: será que vocês valorizam todos os profissionais do nosso segmento? Será que às vezes a gente não se pega julgando que tal segmento tem uma margem muito melhor que a nossa e a gente nem sabe, nem domina aquilo ali, sabe? Então eu fico muito... eu observo muito esse tipo de postura, né? Então, quando a gente fala em se posicionar bem, em valorizar o nosso trabalho, a gente também tem que valorizar do colega. Às vezes, parcerias que acontecem, quantas vezes, principalmente os fornecedores de degustação, né? Sei lá, semanalmente também vocês devem receber uma abordagem. Agora, esse ano não tanto, que a gente está com menos evento. Eu vou fazer um evento com noivos, ou vou fazer um evento com debutantes. Será que você pode fazer o bem casado, os doces, o bolo? E vai convidando esse fornecedor. E sabe o que mais me incomoda? Não há preocupação que esse fornecedor tem um custo, não é só o custo material, é o custo de tempo também de fazer aquilo, de deslocar e ir para um evento. Esse fornecedor, que parceria é essa, né? Vai dar retorno para ele? Então é muito importante a gente entender, porque parceria tem que ser de mão dupla, né? Não pode ser só bom para quem está realizando o evento, não pode ser só bom para aqueles fornecedores, entre aspas, principais que estão organizando aquele evento. Ele tem que ser bom para todo mundo. E isso é muito interessante, porque durante um bom tempo, eu evitava a palavra parceria, porque eu achava que as pessoas não entendiam de fato o que era parceria. Era bom só para um lado, era ruim para o outro, e eu só via fornecedores interessados mesmo no olhar deles, sabe? E quando a gente começou a trabalhar para os fornecedores do mercado de eventos, e quem está mais próximo com a gente sabe disso, dessa nossa constante preocupação, a minha preocupação, tanto no vestido de branco quanto no método certificado Trust, é que os fornecedores tenham resultado. E qual o resultado que eu quero que eles tenham? Não é posicionamento de marca, não é ficarem mais conhecidos, isso aí acaba sendo consequência. É justamente estarem bem posicionados, ficarem conhecidos, mas sobretudo fecharem mais contratos, porque é isso que importa. Eu brinco que o posicionamento de marca, ele tem que ser um acessório, tá? Ele não pode ser o seu objetivo final. Porque nós que temos empresas de médio e pequeno porte, precisamos estar com toda a parte de comercial e marketing atrelada a faturamento. Então você não pode se dar o luxo de uma Coca-Cola, sabe essas marcas grandes que patrocinam eventos que você nem sabe por que eles estão patrocinando? Parece que tinha uma cota lá e eles patrocinaram o evento. Aí põe a logo, tem alguma outra coisa. Esse tipo de posicionamento é feito em grandes marcas, que é um posicionamento pulverizado. Eles investem em várias linhas diferentes, digital, a parte offline também, e eles têm verba para fazer isso. O impacto deles é a médio e longo prazo. Nós que temos empresas pequenas de médio porte, a gente tem que fazer ações de marketing, ações comerciais que impactem instantaneamente. A gente faz uma ação agora para ter o retorno no máximo em 10, 15 dias, né? Então, esse tipo de ação que é muito importante a gente pensar. Esse tipo de ação realmente vai ser relevante no nosso mercado. E não ficar, nessa busca desenfreada por ter um brand completamente reformulado e feito. Gente, trocar logo, trocar as cores, a sua paleta de cores, se ela não tiver condizente com a sua evolução comercial, não adianta nada. Você pode até atrair mais leads, mas você não vai conseguir tratá-los de forma adequada. O que é isso? Abordar de forma certa, fazer a sondagem com seu cliente, entrar numa negociação com ferramenta para isso, né? As pessoas hoje deixam o cliente conduzir a negociação. Ouvir o cliente é essencial, mas você tem que conduzir. Você faz perguntas, mas a condução é sua. A escolha do cliente, mas a condução é sua. Então, assim, eu vejo às vezes o fornecedor completamente perdido e ele vai deixando o cliente conduzir. Conduz o jeito que manda proposta, conduz o que vai contratar, conduz como que vai ser depois do contrato fechado, porque o fornecedor não tem um processo interno bem estabelecido, o time certo. Às vezes ele tem um processo estabelecido, mas ele não deixa claro para o cliente. Aí o cliente fica achando que ele não está fazendo e quer fazer do jeito dele. Quem é o expert naquilo? É o fornecedor. Então, o fornecedor precisa conduzir a negociação.
o fornecedor que tem que conduzir entre o contrato e a execução. Mas ele tem que fazer isso deixando o cliente ciente em cada etapa que ele está. Porque isso também não adianta, né? Não adianta ele ficar achando que vai ser desse jeito, não comunicou, e o cliente fica achando que não está entregando da forma certa, na hora certa. Então tudo isso causa um desencontro mesmo de informação, né? Então eu acho que é muito importante a gente olhar sobre isso. Bem, então dentro do método, e vocês vão ver isso nas aulas que a gente liberou para vocês, que a gente está liberando essa semana. Quem não fez inscrição, faz inscrição aí na bio, que é muito importante vocês entenderem que o link a gente só manda para quem fez a inscrição, tá? E aí, no método, vocês vão ver várias coisas sobre como abordar, como fazer a sondagem com o cliente, qual o sistema representacional que ele tem predominante. É importante vocês, no início, falarem um pouquinho com cada sistema representacional dominante, para depois você alongar aí, né, a conversa a partir do momento que você perceber qual que predomina no seu cliente que você está conversando ali. Então é muito importante todos esses aspectos. Então nas aulas a gente vai conseguir abordar um a um desses pontos, tá? Deixa eu ver alguma outra coisa. Bem, eu acho que eu falei de todos. Tinha só uma questão que eu acho que é importante a gente pensar também, é que a gente está já chegando no final do ano, a gente tem um aumento de orçamentos muito relevantes. No final de agosto a gente teve já um início, ainda não está no nível que estávamos em março e abril para alguns segmentos, porque às vezes começa realmente o aquecimento na fase inicial, que é para espaço, buffet, fotografia, que são geralmente os fornecedores que fazem um evento por data, né? E aí a gente começa a sentir nos outros segmentos. Então a gente acha, né, a gente acredita, estamos apostando agora, que nós vamos ter duas coisas ao mesmo tempo acontecendo. A retomada natural, porque ficamos vários meses, os noivos, os clientes finais, né, sem saber a data realmente que vai ter o evento. Então não tinham como eles continuarem as negociações. Agora a gente já começa a ter uma clareza maior, principalmente no interior de Minas. A gente está bem acelerado o processo de busca por fornecedores do segmento. E a gente vai ter também a questão do final de ano, 13º. Algumas coisas, a gente já percebe que alguns setores da economia já estão ficando quentes. E ao mesmo tempo a gente começa a ter fornecedores que já não tem como atender, né? Fizeram as remarcações desse ano para o ano que vem, atendem 1 ou 2 casamentos por dia e já não tem disponibilidade de data. Então a gente vai ter um boom aí, a gente acredita aí no final de novembro, né? A gente vai ter realmente um volume muito grande de solicitação de orçamento, e é muito importante vocês estarem organizados, vocês saberem como conduzir essas negociações, para vocês não desperdiçarem esse momento crucial, para que vocês recuperem esses meses que nós tivemos com uma baixa muito grande, né? Então é para isso que a semana tá aí para poder gerar conteúdo gratuito para vocês, para que vocês possam se preparar melhor para esse momento que tá chegando, tá? Então quem não fez inscrição, tá na bio, e quem fez inscrição e já tá assistindo, deixa um comentário pra gente, porque vocês vão perceber que nas aulas tem um pedaço que eu faço que não é gravado com antecedência. E eu gravo justamente, por exemplo, a próxima aula eu vou gravar amanhã, depois de receber os comentários de vocês da primeira, porque às vezes vocês têm algumas coisas que vocês querem que eu traga pra vocês. E a gente coloca bem na última hora mesmo, para que a gente consiga sanar algumas dúvidas que vão surgindo ali. Então, fazer a aula hoje é muito importante, que vocês tentem fazer a aula 1 hoje. Mas eu queria uma sugestão de uma mensagem para mandar quando o noivo me ignorar. Eu queria uma sugestão quando a gente teve uma sugestão já hoje muito interessante. Ela não sabe como abordar assessores que ela nunca conseguiu trabalhar, sabe? Tipo assim, sempre chega um noivo desse assessor, mas ela não fecha o contrato. E aí ela começa a achar que é porque o assessor acaba direcionando para outra opção, assim. Então a gente também consegue ajudar vocês a usar essas mesmas ferramentas para abordar assessores, por exemplo, que naturalmente vocês não trabalham. Como que vocês podem se aproximar deles? Então a gente também consegue fazer isso. Então é muito importante vocês fazerem a primeira aula, mandarem lá nas mensagens, nos comentários. Você acessando pelo Facebook, você consegue comentar lá. E algumas pessoas mandaram direct pra gente daqui também, ou por e-mail, tá? Pode ser também, mas tentem colocar lá na página, porque é legal, porque lá todo mundo vê o comentário do outro.
E aí, a partir daí, a gente vai construir a aula 2, tá? Então é isso, gente. Obrigado por terem ficado aqui com a gente. A gente vai seguir na sequência de lives. Só hoje que eu não marquei com nenhum convidado, porque eu queria, era o dia que as aulas iam começar, eu queria ter essa liberdade para poder dar alguma dica que fosse relevante. Mas a partir de amanhã a gente volta a fazer nossas entrevistas com os nossos convidados especiais, tá bom? Sobre os 10 anos de mercado que cada um tem, pelo menos, e sobre algumas outras coisas, porque depois a gente vai começar também a fazer algumas lives com alunos, para vocês sentirem aí como que é o trabalho que a gente faz com eles, tá ok? No mais é isso, muito obrigada e até amanhã às 15 horas.